Existe um momento na vida de toda mulher em que as palavras perdem completamente o sentido. Você já tentou explicar, já chorou, já pediu compreensão, já colocou seu coração inteiro na palma da mão dele e nada mudou. Foi aí que algo dentro de você silenciou, não por desistência, mas por dignidade. E foi exatamente nesse silêncio que ele perdeu o controle. Porque o que você não sabe ainda é que o silêncio feminino não é vazio, é poder concentrado. É a linguagem mais antiga do universo, aquela que move montanhas sem fazer barulho, que transforma sem anunciar, que conquista sem implorar. Carl Jung passou a vida estudando os arquétipos, as sombras, as projeções que habitam o inconsciente humano. E ele descobriu algo revolucionário. O silêncio de uma mulher não é passividade. É a manifestação mais pura de uma força que o ego masculino não consegue dominar, porque não pode manipular o que não compreende. Quando você se cala, você retira dele o combustível que alimentava o controle, a sua reação. E sem reação, o jogo dele desmorona. Se você está aqui agora, é porque algo mudou em você. Talvez você tenha percebido que explicar demais estava te enfraquecendo. Talvez tenha sentido que suas palavras viravam munição contra você mesma. Talvez tenha começado a entender que existe uma sabedoria profunda em guardar silêncio quando o outro não merece mais acesso ao seu mundo interior. E se parte de você ainda se sente culpada por isso, se ainda houve uma voz interna dizendo que você deveria ter tentado mais, que deveria ter sido mais compreensiva, eu preciso que você saiba. Isso não é fraqueza, é o sistema emocional que você construiu para sobreviver. Mas agora você vai aprender que existe outro caminho. Um caminho onde o silêncio não é abandono, é soberania. Se esse vídeo está tocando algo profundo em você, deixa um like agora e se inscreve no canal, porque o que vou revelar aqui vai transformar completamente a forma como você enxerga suas relações e o seu próprio valor. A partir de agora, você vai entender por que o silêncio desestrutura o controle masculino, como Jung explicou isso através dos arquétipos, o que a neurociência moderna descobriu sobre a privação emocional e, principalmente, como você pode usar essa sabedoria para proteger sua energia, restaurar sua dignidade e atrair apenas homens que realmente merecem estar ao seu lado. Porque mulher de verdade não implora, ela escolhe. E quando ela escolhe o silêncio, o universo inteiro se reorganiza ao redor dela. Você já reparou que enquanto você estava falando, explicando, tentando fazer ele entender, nada mudava? Mas no exato momento em que você parou, quando simplesmente se afastou, sem dar satisfação, foi aí que ele apareceu. Não é coincidência, é psicologia pura. Jung chamou isso de privação da projeção. Deixa eu explicar sem complicação. Toda vez que você reage, você alimenta a projeção que ele faz de você. Ele te enxerga como aquela que sempre vai estar lá, que sempre vai responder, que sempre vai se importar. Sua presença emocional constante se torna previsível. E o que é previsível perde valor. Não porque você vale menos, mas porque o cérebro humano é programado para valorizar o que é escasso, o que é desafiador, o que não está garantido. Quando você se cala, você interrompe esse ciclo. Você retira a projeção. E de repente, ele não sabe mais quem você é. Você se torna um mistério. E mistérios perturbam o ego masculino de uma forma que nenhuma discussão jamais conseguiu. A neurociência moderna comprova isso de uma maneira fascinante. Existe um sistema no cérebro chamado circuito de recompensa e busca, que libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Sabe o que ativa esse sistema com mais intensidade? Não é a presença constante, é a incerteza, é a possibilidade de perda. Quando você estava sempre disponível emocionalmente, o cérebro dele não precisava se esforçar. Ele tinha a recompensa garantida. Mas no momento em que você some, quando seu silêncio cria uma lacuna, o cérebro dele entra em modo de busca.
É como se um alarme tocasse. Espera, onde ela foi? Por que ela não está reagindo como sempre? E essa incerteza dispara a dopamina, que por sua vez ativa a necessidade de recuperar o que estava sendo dado como certo. É por isso que homens que te ignoravam, de repente voltam quando você desaparece. Não é amor, é neurobiologia. É o sistema de busca deles sendo ativado pela sua ausência. E aqui está a verdade que você precisa entender. Sua presença constante estava te desvalorizando. Não porque você não vale, mas porque você estava disponível demais para quem não merecia acesso ao seu coração. Agora vamos mais fundo. Jung falava sobre a ânima, o aspecto feminino no inconsciente masculino. Todo homem carrega dentro de si uma imagem interna do feminino, construída desde a infância, influenciada pela mãe, pelas experiências, pelos arquétipos culturais. Quando ele te conhece, ele projeta essa ânima em você. Se a ânima dele é saudável, ele te valoriza, te respeita, te enxerga como um ser completo. Mas se a ânima dele é ferida, distorcida, ele vai te tratar como extensão do ego dele, como algo que existe para servir às necessidades emocionais dele. E aqui está o ponto crucial. Enquanto você reage, enquanto você se explica, você confirma essa projeção distorcida. Você se torna a mulher que existe em função dele. Mas quando você se cala, quando você se retira emocionalmente, você quebra a projeção. Você deixa de ser a ânima submissa e se torna a ânima intocável. E isso apavora o ego imaturo, porque ele perde o controle da narrativa. Ele não consegue mais te encaixar no papel que ele criou. Você se torna real. E realidade assusta quem vive de ilusões. Essa é a parte onde muitas mulheres se perdem. Elas confundem silêncio com frieza. Acham que ao se calar, estão sendo cruéis, manipuladoras. Mas não é sobre isso. Silêncio não é punição, é preservação. É reconhecer que existe um limite para o quanto você vai se expor, se explicar, se diminuir. É entender que palavras jogadas ao vento não constroem nada, apenas te esgotam. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige que você retire suas projeções dos outros, que você pare de esperar que o outro te complete, te valide, te dê o que só você pode dar a si mesma. E o silêncio é o primeiro passo dessa individuação. É você dizendo: eu não preciso da sua aprovação para saber quem eu sou. Eu não preciso da sua atenção para me sentir valiosa. Eu não preciso das suas migalhas para me sentir amada. E isso, minha querida, não é arrogância, é maturidade espiritual. É reconhecer o valor que Deus colocou em você e recusar qualquer coisa que seja menos do que isso. Pensa comigo, quantas vezes você tentou explicar o que sentia e ele distorceu suas palavras? Quantas vezes você abriu seu coração e ele usou isso contra você? Quantas vezes você pediu o mínimo, respeito, atenção, consideração, e ele te fez sentir que você estava pedindo demais? Isso não é amor, é manipulação emocional. Porque manipulação emocional precisa de combustível, precisa da sua ansiedade, da sua insegurança, do seu medo de perder. E quando você se cala, quando você se afasta, você corta o combustível. Ele fica sozinho com as próprias táticas. E sem você para reagir, as táticas dele não têm onde se agarrar. É como um boxeador dando socos no ar. Exaustivo e inútil. E aí 2 cenários acontecem. Ou ele percebe que estava errado e vem com verdadeira mudança, raro, mas possível, ou ele parte para a próxima vítima que ainda vai reagir. E aí você agradece a Deus por ter se livrado. A verdade que a sociedade não ensina às mulheres é esta: você não precisa convencer ninguém do seu valor. Quem não enxerga, não merece. E tentar fazer alguém te valorizar é o mesmo que implorar por migalhas quando você merece o banquete inteiro. Jung falava sobre o complexo de inferioridade, a crença inconsciente de que você não é boa o suficiente.
Muitas mulheres carregam esse complexo sem saber. E aí, elas aceitam menos do que merecem porque acreditam que menos é tudo que podem ter. Mas aqui está a revolução interior que você precisa. Você não foi criada para implorar por amor. Você foi criada para ser amada com dignidade, com respeito, com devoção. E qualquer homem que não oferece isso não é homem de verdade. É um menino emocional disfarçado de adulto. Existe uma diferença abissal entre silêncio estratégico e silêncio fugitivo. O silêncio fugitivo vem do medo. É aquele silêncio onde você se cala porque tem medo de confronto, medo de perder, medo de ficar sozinha. Esse silêncio é prisão, mas o silêncio estratégico vem da força. É aquele silêncio onde você se cala porque reconhece que nem tudo merece sua energia, nem todos merecem acesso ao seu mundo interior, nem todas as batalhas precisam ser lutadas. Esse silêncio é liberdade, e a diferença entre os dois está na intenção. O silêncio fugitivo te diminui, o silêncio estratégico te expande, e só você sabe, no fundo do seu coração, qual dos dois você está escolhendo. Agora vamos falar da parte espiritual, porque isso não é só psicologia, é propósito. A Bíblia fala da mulher virtuosa, da mulher que vale mais do que joias preciosas. E sabe o que essa mulher tem? Discernimento. Ela não desperdiça sua essência com quem não reconhece o valor dela. Ela não joga pérolas aos porcos. Ela não abre o coração para qualquer um. Ela guarda seu tesouro interior e só compartilha com quem é digno. E isso não é orgulho, é sabedoria. É reconhecer que você carrega dentro de si algo sagrado, algo dado por Deus e que precisa ser protegido. Seu silêncio, nesse sentido, se torna um ato de adoração. É você dizendo: eu não vou profanar o que Deus santificou em mim. Eu não vou rebaixar minha dignidade para caber nas expectativas de alguém que não me merece. E aqui está o mistério que confunde muita gente. Por que o silêncio funciona? Porque o silêncio é a linguagem da alma. Enquanto as palavras podem ser distorcidas, manipuladas, mal interpretadas, o silêncio é puro. Ele comunica sem se justificar. Ele diz: eu não estou mais disponível sem precisar explicar por quê. E isso, minha querida, é poder. Porque poder não está em gritar mais alto. Poder está em não precisar gritar. Está em saber que sua ausência fala mais alto que 1000 discussões. E quando você entende isso, você nunca mais implora. Você nunca mais persegue. Você nunca mais se diminui. Você simplesmente existe em sua plenitude. E quem não consegue alcançar essa plenitude, fica para trás. Jung também falava sobre a sombra, aquela parte de nós que negamos, que escondemos, que não queremos enxergar. Todo mundo tem sombra. E muitas vezes, os comportamentos tóxicos de um homem são a sombra dele projetada em você. Ele te acusa de ser dramática porque ele não consegue lidar com as próprias emoções. Ele te chama de complicada porque ele não tem maturidade para entender profundidade. Ele te faz sentir que você é demais porque ele é de menos. Enquanto você reage, você dá à sombra dele um lugar para se esconder. Mas quando você se cala, quando você se afasta, a sombra dele não tem mais onde se projetar. E aí ele precisa olhar para dentro, precisa encarar o próprio vazio. E isso dói. É por isso que tantos homens voltam quando você some, não porque te amam, mas porque não suportam ficar sozinhos com a própria sombra. Escreve nos comentários agora: eu mereço mais. Se você está começando a entender que não é sobre ele, é sobre você reconhecer seu próprio valor. Aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Se você precisa se explicar demais, se precisa provar seu valor, se precisa convencer alguém a te tratar bem, você já perdeu. Porque relacionamentos saudáveis não exigem que você se justifique. Eles fluem, eles respiram, eles existem em reciprocidade natural.
Quando você está com alguém que realmente te valoriza, você não precisa implorar por atenção. Você não precisa mendigar respeito. Você não precisa se calar porque tem medo. Você se cala porque escolhe preservar sua energia para o que realmente importa. E essa é a diferença entre estar com um homem de verdade e estar com um menino emocional. O menino precisa que você prove. O homem já sabe. A neurociência nos ensina sobre regulação emocional codependente. Sabe o que é isso? É quando você depende da reação do outro para regular suas próprias emoções. Se ele está bem, você está bem. Se ele está distante, você entra em pânico. Se ele te ignora, você se sente sem valor. Esse é um padrão destrutivo que muitas mulheres vivem sem perceber. E o antídoto? Regulação emocional autônoma. É você aprender a se acalmar sozinha, a se validar sozinha, a se sentir completa sozinha. E quando você desenvolve isso, o silêncio deixa de ser uma estratégia e se torna um estado natural. Você não se cala para manipular. Você se cala porque está bem consigo mesma. E isso, ironicamente, é o que atrai homens de verdade. Porque homens maduros não querem mulheres dependentes. Eles querem mulheres inteiras. Vamos falar agora sobre a janela de tolerância emocional. Esse é um conceito da neurociência que explica nossa capacidade de lidar com estresse e emoções intensas. Quando você está dentro da sua janela de tolerância, você consegue pensar com clareza, regular suas emoções, tomar decisões sábias. Mas quando você está fora dessa janela, quando está em hiperativação, ansiedade, pânico, ou hipoativação, desligamento, dormência, você perde a capacidade de discernimento. E aqui está o problema. Relacionamentos tóxicos vivem te empurrando para fora dessa janela. Ele te deixa ansiosa, desesperada, insegura. E nesse estado, você toma decisões ruins. Você aceita migalhas, você tolera desrespeito, mas quando você se cala, quando você se afasta, você volta para dentro da sua janela de tolerância. Você recupera a clareza. E com clareza, você enxerga a verdade. Ele não te merece. Jung dizia que, até tornar o inconsciente consciente, ele guiará a sua vida e você o chamará de destino. Traduzindo, enquanto você não entender os padrões inconscientes que te levam a aceitar menos, você vai repetir as mesmas situações. Você vai atrair os mesmos tipos de homens. Você vai viver os mesmos dramas. Mas quando você toma consciência, quando você entende que seu silêncio não é rejeição, mas proteção, quando você percebe que sua ausência não é abandono, mas autorrespeito, aí você quebra o ciclo. Você para de repetir o padrão e você se abre para algo novo, para alguém que realmente te mereça. Tem uma coisa que precisamos conversar: a diferença entre solidão saudável e solidão destrutiva. A solidão destrutiva é aquela que te faz aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. É aquela que te empurra de volta para relações tóxicas, porque o medo de estar só é maior que o medo de ser maltratada. Mas a solidão saudável é completamente diferente. É aquela que te permite curar, crescer, se reconectar com quem você realmente é. É aquela onde você aprende a gostar da própria companhia, a respeitar os próprios limites, a honrar as próprias necessidades. E quando você abraça a solidão saudável, algo mágico acontece. Você para de precisar de alguém e começa a escolher estar com alguém. E essa mudança de precisar para escolher muda tudo, porque necessidade aceita migalhas. Escolha exige qualidade. Sabe por que tantas mulheres têm medo do silêncio? Porque o silêncio revela a verdade. Enquanto você está falando, tentando, lutando, você consegue se convencer de que ainda há esperança. Mas quando você se cala e nada muda, quando você se afasta e ele não vem, a verdade se torna inegável. Ele não te valoriza. E essa verdade dói. Dói muito, mas é uma dor necessária.
porque só quando você aceita a verdade você pode se libertar dela. Deixa nos comentários, verdade liberta, se você está pronta para encarar o que precisa ser encarado. E agora vamos falar da parte que ninguém te conta. O silêncio também revela quem você é. Porque é fácil ser gentil quando está tudo bem. É fácil ser paciente quando ele está te dando atenção. Mas quando você se cala, quando você se afasta e ele te culpa, te manipula, te faz de vilã, aí você vê quem ele realmente é. Se ele respeita seu espaço, se ele reflete sobre os próprios erros, se ele volta com mudança genuína, talvez haja algo ali. Mas se ele te ataca, se ele inverte a culpa, se ele parte para outra sem nem tentar entender, então você acabou de se livrar de um peso que estava te impedindo de voar. E por mais que doa agora, no futuro você vai agradecer por ter tido a coragem de se calar. A ciência da privação de recompensa é fascinante. Quando um rato de laboratório está acostumado a receber comida toda vez que aperta uma alavanca, ele aperta sem muito esforço. Mas quando a comida para de vir, o rato entra em frenesi. Ele aperta a alavanca compulsivamente, desesperadamente. E muitos homens funcionam assim. Enquanto você está sempre disponível, eles te tratam com desleixo. Mas quando você para de dar comida, quando você retira a recompensa, eles entram em frenesi. Ligam, mandam mensagem, aparecem do nada. Mas aqui está o que você precisa entender. Isso não é amor, é condicionamento. É o cérebro dele reagindo à perda de algo que ele tomava como garantido. E se você voltar agora, ele vai te desvalorizar de novo, porque ele não mudou, ele só está reagindo à privação. Amor verdadeiro não precisa perder para valorizar. Amor verdadeiro valoriza desde o primeiro dia. Jung também falava sobre sincronicidade. Aqueles momentos em que coisas aparentemente não relacionadas se conectam de formas significativas. E eu acredito que você estar aqui, lendo isso, neste exato momento da sua vida, não é coincidência, é sincronicidade. É o universo te dizendo, chegou a hora de você entender quem você realmente é. Chegou a hora de você parar de aceitar migalhas. Chegou a hora de você usar o silêncio não como arma, mas como fronteira sagrada. E quando você entende isso, quando você realmente incorpora isso, você nunca mais volta a ser quem você era. Porque você não pode desfazer um despertar. Tem uma pergunta que toda mulher deveria se fazer. Eu estou nessa relação porque eu o amo ou porque tenho medo de estar sozinha? Porque tem uma diferença enorme entre amor e dependência. Amor te expande, dependência te diminui. Amor te faz crescer, dependência te faz definhar. E muitas mulheres confundem as duas coisas. Elas chamam de amor o que na verdade é apego, trauma de abandono, medo de não ser suficiente. E aí elas se agarram a relações que não servem mais, que nunca serviram só para não enfrentar o vazio. Mas aqui está a verdade libertadora. O vazio que você sente quando está sozinha não vai ser preenchido por um homem. Só pode ser preenchido por você mesma, pela conexão com Deus, pelo reconhecimento do seu próprio valor. E quando você preenche esse vazio por dentro, você para de aceitar qualquer coisa por fora. Vamos falar sobre espelhamento neurológico. Nosso cérebro tem neurônios espelho que nos fazem refletir as emoções dos outros. Quando alguém sorri para você, você tende a sorrir de volta. Quando alguém está ansioso, você tende a ficar ansioso também. E em relacionamentos, isso significa que você está constantemente espelhando a energia dele. Se ele é caótico, você fica caótica. Se ele é frio, você fica insegura. Mas quando você se cala, quando você se retira, você quebra esse espelhamento. Você para de refletir o caos dele e começa a criar seu próprio equilíbrio. E é isso que restaura seu poder, porque você deixa de ser um reflexo e volta a ser uma fonte de luz própria. O arquétipo da mulher sábia, em Jung, é aquela que sabe quando falar e quando calar. Ela não desperdiça palavras, ela não joga pérolas aos porcos.
Ela compreende que o silêncio é a linguagem das profundezas e que nem todo mundo tem capacidade de mergulhar lá. E essa mulher não se sente mal por isso. Ela não se diminui para ser compreendida. Ela simplesmente existe em sua plenitude e deixa que cada um se aproxime ou se afaste conforme sua própria maturidade. Essa é a mulher que você está se tornando. Essa é a mulher que sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para emergir. Escreve agora: "Eu sou essa mulher" nos comentários, porque declarar é o primeiro passo para se tornar. Existe uma fase no processo de individuação junguiana chamada a noite escura da alma. É aquele momento onde tudo desmorona, onde você perde as ilusões, onde precisa olhar de frente para tudo que estava evitando. E muitas vezes o silêncio te leva até ali. Porque quando você se cala, quando você para de preencher o vazio com palavras e ações, você precisa encarar o que realmente está acontecendo. E isso dói, mas é uma dor de cura, não de destruição. É como limpar uma ferida infectada. Dói no momento, mas é o que permite a verdadeira cicatrização. E do outro lado dessa noite escura, existe uma versão de você que é mais forte, mais sábia, mais inteira. Uma versão que não precisa implorar, não precisa se explicar, não precisa se diminuir. Uma versão que simplesmente é. A verdade sobre relacionamentos saudáveis é simples, mas profunda. Eles não exigem que você perca sua essência. Eles não pedem que você silencie sua voz. Eles não fazem você se sentir menos. Relacionamentos saudáveis te fazem florescer, não murchar. Te fazem sentir mais você, não menos. E se você está em algo que te faz se sentir pequena, que te força a se explicar constantemente, que te faz questionar seu próprio valor, isso não é amor, é prisão emocional. E você tem a chave. Essa chave é o silêncio. Não o silêncio passivo da resignação, mas o silêncio ativo da escolha consciente. O silêncio que diz: "Eu me respeito demais para aceitar isso." Tem uma diferença fundamental entre reagir e responder. Reagir é automático, emocional, impulsivo. Quando ele te provoca e você imediatamente responde com raiva, com mágoa, com justificativas, isso é reação. Mas responder é diferente. Responder vem da consciência, da escolha, da maturidade. E muitas vezes a resposta mais poderosa é o silêncio. Não porque você não tem o que dizer, mas porque você escolhe não gastar energia com quem não está pronto para ouvir. Essa mudança de reação para a resposta é a marca da maturidade emocional. E quando você amadurece emocionalmente, você não precisa mais brigar por migalhas. Você simplesmente sai da mesa onde não é servido um banquete. Espiritualmente falando, existe um versículo que diz: quietos sereis, e vereis o livramento do Senhor. E isso não é sobre passividade, é sobre confiança, é sobre entender que nem todas as batalhas são suas para lutar, que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é se aquietar, se afastar e deixar Deus agir. Porque quando você se cala, quando você solta, você abre espaço para que o divino entre. E o divino tem formas de resolver situações que sua ansiedade jamais conseguiria. Então, se parte de você ainda está lutando, ainda está tentando controlar, ainda está se desgastando, talvez seja a hora de simplesmente parar, confiar e assistir o que acontece quando você tira suas mãos e deixa as mãos de Deus operarem. A última coisa que precisamos conversar é sobre recomeço. Porque muitas mulheres acham que silêncio é fim, mas não é. Silêncio é recomeço. É você dizendo: eu estou fechando esse capítulo para abrir outro. E o que vem depois depende de você. Se ele muda genuinamente, se ele demonstra com atitudes, não palavras, que entendeu, se ele volta com humildade e compromisso real, talvez haja uma segunda chance. Mas se ele volta com as mesmas desculpas, com as mesmas promessas vazias, com a mesma falta de mudança,
Então você precisa ter a coragem de continuar em silêncio, de continuar andando, porque você merece alguém que te valorize desde o começo, alguém que não precise te perder para aprender a te respeitar, alguém que veja o ouro que você é sem precisar que você brilhe até cegar. Então, minha querida, se você chegou até aqui, você já não é mais quem era no começo desse vídeo, porque agora você sabe. Você sabe que o silêncio não é fraqueza. Você sabe que sua ausência é poder. Você sabe que você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você só precisa conhecer seu próprio valor e recusar qualquer coisa abaixo disso. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora isso, você para de atrair meninos emocionais e começa a atrair homens de verdade. Homens que não têm medo da sua profundidade, homens que não se sentem ameaçados pela sua força, homens que reconhecem o tesouro que você é e tratam você como tal. Se esse vídeo mexeu com você, deixa um like agora, compartilha com uma mulher que precisa ouvir isso e se inscreve no canal ativando o sininho, porque vou continuar trazendo conteúdos que vão transformar a forma como você se enxerga e como você se relaciona. Você não está sozinha nessa jornada e você é muito mais valiosa do que jamais te fizeram acreditar. Nunca se esqueça disso.